mas é muito interessante como todos esses elementos, eles se completam entre si. É muito interessante porque a gente já está cansado dessas mesmas histórias. E Homem-Aranha no Aranhaverso é um tipo de filme que ele tem esses momentos, ele sabe contar a história, ele sabe encantar o telespectador, ele entrega emoção, ele entrega sentimento, ele entrega um drama de um personagem que ele aprende que ele precisa se tornar um herói. Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo João da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas. E hoje nós iremos comentar sobre uma animação de 2018, já que teremos a continuação de Homem-Aranha no Aranhaverso, e é esse filme que eu vou comentar hoje. Eu sou um grande fã dos filmes do Homem-Aranha, apesar que eu detesto bastante, com muita força, com muito ódio, do Homem-Aranha do Tom Holland. Eu não ouvi o que eu ouvi. E eu sei que muita gente gosta desse personagem do Tom Holland, mas é isso, pode ser que daqui a alguns anos eu me acostume, mas eu não consegui nem com o terceiro filme, que é o melhor filme deles, não por conta do Tom Holland, mas por conta dos easter eggs e de coisas que aconteceram no longa, e foi um evento. Mas enfim, vamos fazer esse vídeo com todo amor possível, porque essa animação é perfeita, venceu o Oscar, venceu outros prêmios, e cara, que personagem interessante do filme de hoje. Então hoje eu vou comentar sobre esse filme, eu vou comentar o que eu gosto e poucas coisas que eu não gosto, porque eu sou apaixonado por essa animação. Eu sei que eu não sou o público-alvo, né? Mas mesmo assim eu gosto muito dessa animação. Acho que eu já falei aqui algumas vezes. Eu sei que a crítica e pessoas que escrevem, no meu caso eu faço apenas resenha, mas é muito difícil você chegar assim e iniciar um vídeo e falando que você é apaixonado por uma obra. Mas eu sou apaixonado por essa obra e eu reassisti recentemente e eu me apaixonei ainda mais. Então eu gostaria de comentar hoje sobre Homem-Aranha no Aranhaverso. Se você gosta do conteúdo aqui que eu faço sempre para este canal, eu vou te pedir, se você quiser e puder, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou sua amiga que gosta de cultura. Agora sim, vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre Homem-Aranha no Aranhaverso. Spider-Man Into the Spider-Verse, ou Homem-Aranha no Aranhaverso, filme norte-americano dos gêneros de ação e aventura feitos em animação digital da Sony Animation Studios, com colaboração da Columbia Pictures e da Marvel Entertainment, né? É um filme lançado em 2018, dirigido aqui por três diretores, né, que são aqui o Bob Pichette, o Peter Hampson e o Rodney Hartman, que também eles produziram o longa, e um desses diretores também ajudaram no roteiro do filme. Esse filme ele é baseado nas HQs de mesmo nome, focados ali no personagem principal, que é o Miles Morales. A trama, acompanhamos aqui o Miles Morales, que é um jovem negro do Brooklyn que virou o Homem-Aranha inspirado no legado do já falecido Peter Parker. No entanto, quando visita o túmulo do ídolo numa noite chuvosa, é surpreendido com a aparição de Peter, que veste o traje do herói por baixo de um sobretudo. Ao descobrir que Miles veio de uma dimensão paralela com outras versões do Homem-Aranha, a surpresa fica ainda maior. Vamos lá, pessoal. Esse vídeo, eu não pretendo falar sobre spoilers, mas pode ocorrer que ao longo dessa discussão, desse comentário, dessa análise, eu entre ali
em alguns spoilers leves, mas eu vou avisar se eu for falar de alguns spoilers. Primeiramente, eu já quero deixar muito bem claro que eu sei que eu não sou público-alvo e eu sei que a animação ela é focada principalmente no público negro. E só que acho que essa animação, ao mesmo que ela tenha esse público-alvo, eu acho que ela é mais abrangente, sabe? É que nem o próprio filme Pantera Negra, que eu, inclusive, é um dos meus filmes favoritos da Marvel. Mas enfim, é muito interessante aqui como a direção trabalha com variados elementos e como esses elementos eles conversam bem entre si. De projeto que tem todo um cenário, toda uma discussão que gira em torno ali da cultura negra. O personagem do Miles Morales, ele é um jovem que ele é um pouco imaturo e sabe quando, acho que eu já até falei aqui no canal em algumas ocasiões que um dos motivos que eu detesto o Homem-Aranha do Tom Holland é porque ele demorou 3 filmes para amadurecer. E aí muitas pessoas até entram, ela até discute isso. Ah não, mas nas HQs era assim. Gente, HQ é HQ e cinema é cinema. Mídias, livro é uma coisa, adaptação é outra. É uma adaptação. E nesse primeiro filme é muito interessante como o personagem, ele tem toda uma construção interessante, né? Seja nos momentos em que ele tem toda aquela coisa que ele não quer estudar naquela nova escola, porque é uma escola de elite, e como ele se sente não fazendo parte daquele grupo. It's amazing. Hands up! Whatever you choose to do with it, you'll be great. Uma outra coisa são as discussões que ele tem com o seu pai, que é um policial. Tem toda essa crítica que gira em torno ali, né, de que os policiais não trazem significados e criando todo um estereótipo dos policiais, mas o filme até trabalha muito nisso. A animação tem uma técnica de animação que eu acho muito interessante. Atrasam um pouco o frame rate e fica um negócio muito interessante que traz muito também elementos daquela coisa mais cartunesca, mas ao mesmo que tem outros elementos visuais muito presentes. A edição ajuda muito a contar a história, a trama, ela pode parecer muito simples, mas é a partir dessa trama muito simples em que a história ela encanta. Também aqui acho que até nem iria falar muito nisso, mas eu gosto muito de como o Miles e também a Gwen, né, Stacy, né, aqui que tem vozes aqui da Hailee Steinfeld, uma atriz que eu gosto muito, inclusive, né? Esses dois personagens, apesar que a Hailee aqui, ela aparece ali todo naquele início em que eles se conhecem, tanto no pátio e também na sala de aula, mas é muito interessante como acho que nesse segundo filme eles vão dar muito mais aprofundamento na personagem. E é com base nisso que eu já gostaria de entrar aqui em alguns spoilers. Eu gosto muito do trabalho aqui do design de produção, porque e também no trabalho artístico, na direção de arte, porque as cores são cores muito chamativas, né? Você tem a presença do vermelho, do roxo, do amarelo e outras coisas. Quando o Miles ele é picado e ele vira de fato o Homem-Aranha, quando ele vê o Peter Parker ali e tal, e tem toda uma coisa de quando eles apresentam esses personagens, é como se como não, isso acontece mesmo, é como se tivesse uma revista em quadrinhos, uma HQ, e aí eles apresentam isso e eu acho isso muito interessante. Tomara que nesse segundo filme eles permaneçam
toda essa identidade, porque é a identidade do projeto. E acredito que vão aparecer novos Homens-Aranhas, novos personagens ali e tal, né? E é muito interessante também como toda essa questão do multiverso aqui é muito presente. Sejam ali nessas apresentações, você tem o Homem-Aranha, né, que é o detetive, né? Que também traz todo esse elemento ali dos filmes neo-noir, né? Ali que aconteceu na década de 50. Você tem a versão de Homem-Aranha, versão de desenhos animados, né, que é o cachorrinho ali e tal. Você tem também a versão anime e tal. Então é muito interessante aqui como o diretor trabalha, como os diretores, eles trabalham trazendo várias estéticas e vários estilos de animação, desde ali dos primórdios até técnicas de animação muito mais aprofundadas. E é muito interessante como todas essas tendências elas se combinam entre si e trazem uma trama muito interessante. Bom, e algo que me encanta muito na animação, além do visual, é a parte do roteiro, porque não é somente um filme de apresentação de personagem, como a gente já viu em várias outras ocasiões em filmes do próprio Homem-Aranha. Como eu havia falado aqui, eu gosto muito desse personagem desde sempre. É o meu personagem da Marvel favorito, porque eu me identifico muito com, acho que grande parte dos brasileiros se identificam muito com o Homem-Aranha, porque ele é um adolescente, ele tem aquela paixonite dele, ele tem aqueles dilemas familiares dele e tal, né? E é muito interessante porque o filme tem momentos alegres, tem momentos medianos e tem todo aquele decaimento, né? Como, por exemplo, alerta de spoilers, mas nesse filme a gente acaba descobrindo que o tio, né, do Miles, ele era um vilão ali. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Também é muito interessante o contraste que tem aqui, como eu haveria falado, o Miles, ele tem um certo quebra de relacionamento com seu pai. Em contrapartida, ele já tem um pouco mais de liberdade ali com seu tio, né? E aí vem a parte, né, que eu falei sobre o filme também trabalhar com assuntos muito do seu público-alvo, né? Sobre a comunidade negra, sobre como a gente vê isso em tela. E aí você tem aqui uma coisa relacionada muito, por exemplo, a própria arte de você grafitar, né? Que anos atrás tinha até uma certa diferença entre a arte de grafitar e também pichar, né? Eu fiz, inclusive, anos atrás, uma palestra muito interessante, inclusive, sobre a arte do grafite. Eu não li muito sobre coisas importantes, mas eu fiz algumas aulas e tal, e é muito interessante que a arte do grafite ela é muito utilizada na cultura pop, né? A gente não percebe, mas ela é muito utilizada, principalmente quando você é uma pessoa, é uma pessoa negra, você homem ou mulher é uma pessoa negra. O grafite, assim como o Black Power, eles são manifestações culturais muito presentes na cultura pop, né? Eu até posso depois fazer uma lista com todas algumas produções em longas que trazem isso, mas sei lá, tem várias produções. E é muito interessante como os diretores, eles trabalham muito com essa coisa da arte, do grafite, né? Por exemplo, um dos momentos ali em que tem essas discussões. Uma outra coisa que eu gosto muito nesse filme, além do visual e da técnica de animação e de todas as coisas, e também da direção, é como cada Homem-Aranha, né? Tanto o Peter Parker, no caso o Peter P. Parker,
o Homem-Aranha neo-noir, o Homem-Aranha anime, quer dizer, a Homem-Aranha anime, a Mulher-Aranha ali da Gwen Stacy, né? Na verdade não é Gwen Stacy, é outro nome, mas eu vou deixar aqui em tela. Como cada personagem, ele tipo não tá ali apenas por easter egg. Cada personagem tem a sua devida, o seu devido motivo na trama, sabe? E é muito interessante como o filme ele elabora todas essas ideias e como cada personagem tem o seu motivo em tela, né? Sejam ali as diversas discussões que tem entre aqueles personagens, né? As piadas, o filme tem momentos que tem todo um cadenciamento entre momentos mais engraçados e momentos mais sérios. Então tem ali toda uma balança entre esses momentos. O visual chama a atenção principalmente por conta dessa estética mais realista e tal. Os efeitos especiais são muito interessantes. Melhores que o da Marvel, inclusive. Mas é muito interessante como todos esses elementos, eles se completam entre si. É muito interessante porque a gente já está cansado dessas mesmas histórias. E Homem-Aranha no Aranhaverso é um tipo de filme que ele tem esses momentos, ele sabe contar a história, ele sabe encantar o telespectador, ele entrega emoção, ele entrega sentimento, ele entrega um drama de um personagem que ele aprende que ele precisa se tornar um herói. E aí é a palavra-chave que a gente tem aqui, o que é ser herói. E isso é muito interessante porque o personagem tem toda uma construção interessante, tem toda indeciso no início do filme e ele tem medo de assumir o controle e tem até momentos muito interessantes com o Peter B. Parker, que ele fala: você precisa criar força, você precisa saber qual é o seu lugar, né? Porque você agora é o herói dessa vizinhança. E claro que tem ali todo aquele negócio, porque o rei do crime, ele tá fazendo todo um plano ali para esbanjar todas essas coisas. E aí o Homem-Aranha e todos aqueles personagens, eles precisam fechar o portal e todos eles vão ser mandados embora, porque se eles ficarem ali naquele universo, eles vão morrer. E é muito interessante isso, é muito interessante como o filme tanto como filme de familiar, muito presente, que a gente já presenciou outras vezes, ao mesmo que o filme tem momentos interessantíssimos de discussões pertinentes, de discussões que fazem total sentido. Então, para mim, é uma das melhores animações, eu não diria da Sony, apesar que é a minha favorita da Sony. Eu não sou muito de assistir produções de animação da Sony, até porque a Sony tá meio quebradinha de uns tempos para cá. Mas é muito interessante como o filme ele encanta o telespectador, porque as músicas são muito boas. Cara, eu baixei inclusive todas as músicas no meu celular e são músicas muito interessantes. Tem uma música que eu acho muito interessante, que é uma com XXXTentacion, né, que é uma música. E tem outras músicas que são de rappers, né? E aí tem um pouco de trap e, claro, combina com um tipo de história. Então, toda essa vilania, toda essa parada do hip hop é muito presente. Essa parada do gueto, dessas coisas combinam com a identidade do projeto. É um filmaço, cara. Eu recomendo sempre. Eu quero assistir uma animação que vai me encantar, que vai me chorar. Cara, assiste Homem-Aranha no Aranhaverso, principalmente porque a gente vai ter aí a sequência
Inclusive, hoje eu tô gravando esse vídeo no sábado. Vai passar de novo hoje na TV. Isso aí é papo para outro dia. Mas enfim, gente, eu gosto muito desse filme. Eu recomendo sempre, porque é um tipo de filme que me emociona muito. Porque às vezes eu tô cansado daquela velha história do Homem-Aranha. Mas aí vem três diretores, roteiristas e produtores e provam que sim, a gente pode contar uma mesma história, só que de um outro olhar. É muito bom mesmo. Então eu fecho aqui Homem-Aranha no Aranhaverso com a nota 9. Pois é, pessoal, eu gosto muito desse filme e eu queria saber de você. Você já assistiu Homem-Aranha no Aranhaverso? Você gosta do longa? Não gosta? Deixa aqui nos comentários. Mas seja respeitoso. Então é isso aí, muito obrigado. Até a próxima Jota Críticas. Valeu! E até a próxima. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.